Gente, vim compartilhar aqui mais estudar aqui um pouco a palavra de Deus, né? Conhecemos mais do Evangelho, aprendendo e falando dos assuntos de hoje, né? E compartilhando aqui a mensagem da palavra de Deus. Porque tem muita gente hoje que está ouvindo muito essa palavra, assim, que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é bem assim. Uns acreditam, né? Uns acreditam que a voz do povo é a voz de Deus, e já outros não acreditam, porque não está em nenhum lugar na Bíblia que está escrito que a voz do povo é a voz de Deus. Você pode pesquisar, você pode estudar, procurar aí, mas não vai estar escrito lá na Bíblia que Deus falou que a voz do povo é a voz de Deus. Ele já alertou que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Tá lá em Jeremias, a gente estudamos isso. Lá você abre a Bíblia lá está escrito no versículo 17, o verso 9, vai estar assim, Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Em Provérbio, o livro da sabedoria, né, escrito pelo Salomão, filho de Davi, lá em Provérbio 4, 23, a gente estudamos assim: sobre tudo que se deve guardar é o coração. Então, nosso coração, ele é enganoso. A gente já sabe que nosso coração é enganoso. Às vezes a gente fala coisas que não é verdade, às vezes a gente fala e não cumpre. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é soberano, dono, criador, dono de todas as coisas. E Ele deu ordem. Deus que, lá em Gênesis, versículo 2, da origem, a criação de Deus, versículo 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem. A palavra veio de Deus, Deus ordena. Nós não somos donos de nada nessa vida. Somos apenas administradores das coisas que Deus confiou a nós. Porque Deus colocou nossas mãos, colocou nossos bens, nossas coisas, nossos filhos para nós cuidar, amar, que é a criação de Deus, vida de Deus. Deus deu a vida. Então, a gente estamos aqui, Deus conhece os nossos pensamentos, nosso coração, e prova os pensamentos, o centro da nossa personalidade, as nossas ações. Então, a gente podemos colocar nossa confiança em Deus, porque às vezes as pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus. Mas lá Atos, lá na Bíblia a gente lê o versículo em Atos 5, verso 29, Pedro e os outros apóstolos, né, respondeu: é preciso obedecer a Deus do que os homens. Então, obedecer a voz do povo vai errar. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Conhecer a verdade e a verdade liberta. E lá em Oséias, versículo 4, verso 6, meu povo erra por falta de conhecimento. O povo erra. Então, a gente, lá quando Jesus, com o propósito de Jesus ter vindo aqui na terra, né, o Cordeiro de Deus, lá em Mateus, versículo 20, verso 17, olha Lucas 18, 31 e 34. Jesus anunciou a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou seus discípulos para anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Era um propósito, sabe? Jesus já estava indo para a cruz, porque ele veio aqui para isso. Então, ali ele foi falar com os discípulos, né, que ia chegar esse dia, e anunciou aí a ressurreição e a morte. Então,
nesse dia, a voz do povo não era a voz de Deus. Quando ele fala assim, quem ia matar era Jesus ou Barrabás, naquelas ocasiões, o povo respondeu, mata Jesus, né? Então foi a voz do povo. Nós erramos, nós fazemos escolha errada. Jesus morreu inocentemente por nossos pecados. Então ele já sabia que ia morrer, veio aqui e anunciou sua morte aos seus discípulos e a sua ressurreição. Está lá em Lucas 18. Olha como nós erramos nossos corações. E a gente fazemos escolha ali, mata Barrabás ou Jesus. A gente escolhemos Jesus porque por falta de sabedoria, não ter conhecimento das coisas. Aí o povo fala, a voz do povo é a voz de Deus? Não, porque não está em nenhum lugar na Bíblia escrito isso. Ele já está alertando ali, lá em Gálatas 1, lá em Gálatas, versículo bíblico, né? Verso 10, como já dissemos agora, repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Anuncie as coisas sem saber, que não seja da palavra de Deus. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que a voz do povo é a voz de Deus. E Deus falou que se alguém anunciar o evangelho, alguma coisa diferente daquele que já recebemos, é maldição. Tem as bênçãos de Deus, tem as maldições. O que não é verdade, a gente dizer não. E o que é verdade, dizer sim. Sim, sim e não, não. E nós somos iguais, todo mundo. Nós somos iguais. Nas diferenças, no respeito, as escolhas. Porque cada um tem uma escolha diferente, um pensamento diferente. E a gente respeitamos, mas não concordamos com o erro. A gente buscamos, então, sabedoria de Deus. Deus fala, pedir sabedoria a Deus e Ele dá. A gente temos que buscar sabedoria em Deus, conhecimento da palavra dele, buscar o entendimento. Porque senão ficamos só na religiosidade. Por quê? Se nós ficamos só na religiosidade, é uma injustiça própria, o orgulho, achar que a voz do povo é a voz de Deus e não buscar uma relação com Deus, uma independência também. A gente não busca uma dependência de Deus para a vida, buscar ali conhecer mais da palavra de Deus, conhecer o nosso Criador, nosso dono. E quando a gente busca essa justiça própria, é como se fosse a gente dependesse da gente, que não tem um soberano Deus. Então fica aí esses estudos, né? Pra gente estar escolhendo, né, o que a gente ouve por aí. Às vezes não deixa a vida te levar. Não deixa a vida te levar. A voz do povo não é a voz de Deus. Não deixa a vida te levar. Busque conhecer mais da palavra de Deus. Busque pedir sabedoria a Deus e aprender. E aí, vive uma vida mais com a verdade da palavra de Deus.